Esse notebook gamer aqui tem um i7 13650HX, uma RTX 4050, uma tela de excelente qualidade e também está com preço bem competitivo pelo conjunto. Estamos falando aqui do novo Lock HX na versão 4050. Vocês estão pedindo demais pra gente fazer um vídeo sobre esse Lock aqui, ele tá chamando muita atenção por conta do custo, né? O preço dele tá girando em torno dos seus R$6.300, R$6.500 mais ou menos, e já te entrega um i7HX e claro, uma 4050, né? Sendo que a maioria dos notebooks nessa faixa de preço te entrega uma 4050 com um i5 ou se não um i7 mais fraquinho, né? Que seria o i7H. Mas claro que tem seus pontos também, né, galera? Podemos dizer que ele tá bem equilibrado, porém perdeu o suco. Mas ó, eu vou te falar que ele tem um potencial de ser um dos melhores custos-benefícios, desde que você aceite os pontos negativos dele. Então bora conhecer melhor esse Lock HX bombadinho como a RTX 4050 que vocês estão pedindo demais aí nos comentários, no chat da live, né? Então ó, já vai deixando o seu gostei e bora analisar este modelinho para ver se ele vai ser a melhor opção como a RTX 4050 do mercado. E galera, por mais que esse Lock seja assim muito equilibrado, claro que dá para melhorar ainda mais e uma coisa que você pode fazer é instalar aqui o navegador Opera nele, meus amigos. O Opera é gratuito e tem uma interface toda moderna, cheia de recursos, tem até uma ferramenta de IA integrada no navegador, chamada Diária, e você consegue acessar a linha de comando dela a qualquer momento usando o comando Ctrl/ ou se não o Command/. O Aria pode responder ali todas as suas perguntas em segundos, além de poder gerar imagens com um único prompt. Dá também para você enviar imagens para o Aria analisar e te dar as informações que você quiser. E se você estivesse assistindo esse vídeo aqui através do Opera, você poderia destacar esse vídeo para deixar ele rodando de canto na sua tela, mesmo fora do navegador. Ou até fazer isso com um tocador de música, onde você consegue conectar em até 6 serviços de streaming, dá para deixar no pop-out e até fixar um widget para facilitar as trocas das faixas. Mas tem mais recursos ainda, tá? Por exemplo, aqui o Split Screen, onde você consegue ler 2 documentos na mesma janela, só de você arrastar a aba para baixo, economizando janelas aí no seu navegador. E para resolver o problema de várias guias abertas e não se perder nelas, o Opera tem uma ilha de guias para agrupá-las de acordo com o contexto delas, podendo recolhê-las ou expandi-las conforme o necessário. E as abas abertas ficam com esse sublinhado graças ao Tab Traces, indicando quais são as abas visitadas mais recentemente. Quanto mais escura a linha, mais recente é a última aba que você visitou. Além de que você pode personalizar com diferentes temas para fazer o navegador combinar melhor com o seu estilo. Por exemplo, eu escolhi esse tema Midsommar, que é um tema recente bem bonito. E o melhor de tudo é de graça, galera. Então vale a pena dar uma olhadinha e eu recomendo demais. Alguns inscritos aí já estão utilizando esse navegador, comenta aí se vocês estão curtindo ou não. O link vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E é isso, muito obrigado Opera por apoiar mais um vídeo aqui no canal. Agora é o seguinte, vamos fechar aqui a tampa do notebook para a gente conhecer um pouquinho sobre o visual desse Lock HX com uma 4050, né? Este aqui é o visual externo dele. Se vocês viram o vídeo do Lock com a RTX 3050, né? O Lock que a gente apelidou como Lock HX, ele tá muito semelhante, um visual bem legal, visual já renovado, né? Aqui no Brasil esse visual começou a ser comercializado em 2025, mas lá na gringa esse visual já existia em 2024, tá? Ele está agora um pouquinho mais sóbrio, né? A parte de trás é preta, em vez de ter aqueles traços azuis, né? Então ele tá um pouco menos gamer e ele tá cada vez mais parecido com a linha Legion. Então a tampa aqui parece muito ser de metal, apesar de não, é plástico, mas um plástico muito bem texturizado, né? Ele não é um plástico liso simples, não, ele é meio poroso, então tem uma sensação touch bem legal. E temos esse logo Lock também num cromado mais escuro que dá um charme interessante e é o que passa a sensação visualmente, né, de que é de metal. Aqui embaixo também temos uma plaquinha da Lenovo e temos, claro, o deck traseiro, a famigerada bundinha para comportar tanto as conexões como também algumas saídas de ar. E uma coisa que eu gosto bastante desse novo visual do Lock é que como ele está utilizando linhas mais retas, né, o notebook ele é todo retão, com linhas, né, bem agressivas, podemos falar dessa forma, ele dá a impressão de ser muito mais fino do que ele realmente é. Pegando na mão você vê que ele não é um notebook fino, é um notebook gamer, né? Não é um notebook produtividade, mas olhando assim de longe ele parece até ser mais fino do que ele realmente é. Então para isso, vamos ver como é que ele tá, né, pegando aqui em números a questão de espessura e também peso. Vamos começar pelo peso. Ele não é um notebook muito pesado não, tá? Eu consigo segurar com uma mão só aqui com uma certa facilidade. E ó, botando aqui na balança, esse notebook pesa seus 2,4 kg. Para um notebook gamer leve, né? Ele tá lá do lado dos leves, não tá entre os notebooks mais pesados que podem chegar ali perto dos seus 3 kg mais ou menos. Já de espessura, vamos escolher onde que a gente vai medir? Vou pegar bem no meio aqui, né? Porque tem essa diferença, né? Os notebooks eles variam a espessura de acordo com o local que você mede. A gente sempre mede mais ou menos aqui no meio do notebook e ó,
ele pega seus 24mm, o que também é pouco, tá? Muitos notebooks gamers ficam ali acima dos seus 25mm, esse cara aqui fica um pouco abaixo. Então, ele é um bom notebook portátil, assim, para você botar na mochila, poder levar para os lugares, né? Não vai pesar tanto, nem ocupar tanto espaço. Lembrando que ele é um notebook de 15 polegadas, então ele não tem uma tela tão grande, porém, apesar de ser uma tela de 15, ele tem o deck traseiro ocupando um espacinho um pouquinho maior aqui atrás. Ah, a gente pode também analisar aqui a fonte dele, né? Porque você vai levar na mochila junto. E galera, esse Lock HX com uma 4050 veio com uma fonte de 170 watts, tá meio sujinho aqui, mas enfim, a potência dela é 170 watts, o que a gente já vai comentar sobre algumas polêmicas, mas primeiro vamos pesar para ver quanto que ela pega aqui na nossa balança. A fonte em si foi uns 400 gramas, bota aí mais uns 50 gramas do cabo de força, né, que tá plugado ali no momento. Então no total você vai ter ali papo de 3 quilos na sua mochila, contando com o notebook mais a fonte. E uma coisa que eu falei que é polêmico é que esta fonte aqui, essa exata mesma fonte, é utilizada também lá no Lock HX com uma 3050 de 6 GB. Porém lá a gente viu que essa fonte não foi o suficiente para alimentar o notebook enquanto você jogava. O notebook ele perdia carga de bateria, mesmo ligado na tomada, enquanto você jogava um jogo pesado, e aqui ele utiliza uma fonte semelhante. Será que ele está descarregando? A gente já vai chegar nesse ponto. Enfim, eu gosto bastante desse novo visual do Lock, particularmente falando, entre todos os notebooks com uma 4050, eu acho que é o design que mais me agrada, porque ele puxa bastante ali para um lado mais sóbrio, né? Para você que vai utilizar esse cara aqui para trabalhar em um escritório, vai levar para cliente, coisa do tipo. Claro que ele tem alguns aspectos gamers, tipo esse deck traseiro, mas ele chama menos atenção, ele é um pouco mais elegante do que os outros, né? Que seria a Nitro V, bem gamer, tem o Tuff, que é bem bonito, mas também é puxado pro gamer, e aí, se você quer a sobriedade mesmo, tem ali o Storm 450 e tal, que vai ser um pouco mais simples, mas eu gosto bastante desse visual do Lock de design, eu acho ele um dos mais bonitos. Continuando aqui, uma outra coisa que eu gosto desse Lock é este pequeno ressalto na tampa que ajuda você a abrir essa tampa com mais facilidade, né? Então não é daqueles notebooks que você vai sofrer muito para conseguir levantar a tampa dele. Tem muito notebook que você fica aqui tentando puxar a tampa, ela fica escorregando. No Lock tem esse ressalto bem protuberante, podemos falar dessa forma. E galera, dobradiça macia, abre sim usando uma mão só, não só isso, como também ele abre 180 graus, tá? Então é um notebook aí que você pode utilizar deitado na tua cama, por exemplo, né? Em várias situações diferentes. Não são todos os notebooks, para falar a verdade, são poucos os notebooks que conseguem abrir nessa abertura, mas aí pode ser que também que isso não importe para você, aí vai depender aí da sua necessidade, do seu gosto. E é uma dobradiça aqui de boa qualidade, tá? Ela não só é macia para você abrir com uma mão só, como também ela não cede, ó. Você pode deixar ela quase fechada aqui, o notebook ele continua aberto, né? Tem alguns notebooks que a dobradiça é bem macia para você abrir a tampa, mas quando você deixa ela nesta posição aqui, ó, com o notebook semi-fechado, a dobradiça cede e a tampa cai, né? Mostrando que a dobradiça é mole, mas não é muito firme. Aqui não. A dobradiça ela é bem macia, mas também é bem firme. Bom, continuando aqui, eu falei, né, que a tampa desse notebook é de plástico, a parte de baixo dele, que eu não sei se eu mostrei, mas ó, essa aqui é a parte de baixo, também é de plástico. E falando aqui do Palm Rest, mesmo acabamento, tá? Notebook mais de entrada, mais focado no custo-benefício, então não tem nada de metal, aqui é plástico também, só que com o mesmo acabamento da tampa, então ele parece até metal olhando de longe, mas na hora que você encosta, você vê que ele é um plástico um pouquinho mais poroso. Ele não é um plástico extremamente simples, não, tá? Inclusive ele não deixa a marca de dedos, isso é uma coisa legal de todo esse notebook, né? Tanto no Palm Rest como também aqui na tampa você não vai sofrer com marca de dedo, porque ele tem esse acabamento mais poroso, o que é um pouco melhor do que aquele acabamento brilhante, que aí sim deixaria bastante marca. Parece que a Lenovo está diminuindo um pouquinho a quantidade de adesivos, né, que ela bota aqui nos notebooks. Veio aqui apenas o do i7, da placa de vídeo e do Instituto Ayrton Senna. Não veio com aquele adesivo gigantão, indicando, né, que o FNQ muda o modo de performance, mais algumas outras coisinhas, tá um pouquinho mais clean. Mas de resto é a interna padrão de qualquer notebook da Lenovo, muito parecido com outros Locks, muito parecido também com os notebooks da linha Legion, né? Então temos aqui o botão de liga e desliga no meio, com esse círculo dividido em 3 partes, que é característico ali dos notebooks gamers da Lenovo. Esse LED aqui muda de cor conforme a gente muda o modo de performance, então ó, no modo equilibrado ele fica branco. Deixa eu ligar o notebook na tomada para poder mostrar os outros modos de performance também. Ó, no modo de performance ele fica vermelho e tem o modo customizado também que ele fica roxo. Porém, tanto o modo performance quanto o modo customizado só funciona com o notebook ligado na tomada, senão você só tem acesso ao modo equilibrado ou
o modo silencioso. Outra coisa meio padrão da Lenovo é que o teclado tem esse layout, né, com as setas recuadas para baixo, então pode ver que ele ocupa um pouco aqui esse espaço do palm rest, deixando o touchpad mais alocado aqui para a esquerda, né? Você vê os notebooks da Lenovo, a maioria tem o touchpad mais para a esquerda mesmo. E por último temos aqui a plaquinha da Lenovo de metal no canto inferior direito, né? Agora, bora falar um pouquinho sobre esse teclado e também esse touchpad. Deixa só eu logar aqui no Windows. O tecladinho aqui é full size, tá, galera? Então tem a parte numérica aqui, para quem faz contas pode ficar tranquilo. E também é um teclado ABNT, ABNT2, para falar a verdade, né? Tem aqui o C cedilha, os acentos, tudo certinho. O ponto de interrogação fica aqui, do lado do Alt GR, tá? É a única tecla que fica meio deslocada, que ela deveria estar aqui do lado do Shift, né? Eles preferiram colocar um Shift gigantesco em vez do ponto de interrogação. E sobre a sensação de digitação, é que ele é meio padrão Lenovo, tá? Não é um teclado muito durinho, não, é um teclado com umas teclas até um pouco soltas, elas não são tão firmes. Eu tô testando aqui, deve ter saído vídeo para vocês já, do Lenovo Yoga Slim 7i. Lá o teclado tá bem mais firme, né? Então o teclado até um pouco mais durinho. Aqui não é um teclado macio e mole igual os da Acer, né? Que aí realmente são teclados bem mais maleáveis, vamos falar dessa forma. É um pouquinho durinho, mas não chega a ser tão durinho quanto os teclados da Dell. Aí você teria que testar para ver como é que é, mas é um teclado padrão Lenovo, né? É um teclado retroiluminado na cor branca, então você não tem RGB. Para quem já consumiu alguns conteúdos aqui de notebooks da Lenovo, é raridade ver RGB nos notebooks da marca. E se a gente desligar aqui os LEDs, ó, deixar o ambiente escuro, vocês vão ver, né, a retroiluminação. Deixa eu ver só em qual nível que tá. Ó, agora tá desligado. Nível 1, nível 2 e acabou, tá? O próximo nível é desligado de novo. Então ele não só não tem RGB, como também é uma iluminação bem simples. Já dá conta para iluminar no escuro, tá? Mas não espere nada demais nesse ponto aqui. E vindo agora pro touchpad, galera, touchpad básico, tá? Nada demais aqui, o acabamento é daqueles lisos, então assim, o dedo não desliza muito bem, ele fica dando aquelas micro garradas, né? Então não é um deslize muito bom, mas enfim, padrão aí dos notebooks mais de entrada. E os cliques, vou te falar que são até que leves, tá? Você não precisa fazer muita força, ó, para acionar os cliques, mas vocês devem estar ouvindo aí, não são cliques muito silenciosos, né? São cliques até que bem barulhentinhos, então é um touchpad mais simples mesmo. Agora, um ponto muito legal deste notebook aqui, ainda mais por se tratar de um Lenovo Lock, né? Tá certo que é um Lock que custa 6 mil e poucos reais, mas é com relação à tela. Para quem acompanha a história do Lenovo Lock aqui no Brasil, sabe que ele começou com o pé esquerdo, né? Porque o primeiro modelo que a Lenovo trouxe de Lock para cá tinha uma tela básica de 60 Hz só. Aqui não, é uma tela bem legal, inclusive um ponto positivo desse notebook. A tela é de 15.6 polegadas, tá? Então ela não tem um preenchimento muito legal aqui na moldura, tem bastante moldura aqui na parte de baixo, mas é padrão dessa faixa de preço. É difícil você encontrar notebooks com telas de 16 polegadas até seus 7 mil reais mais ou menos, tá? Então aqui no Lock você vai ter essa moldurinha, apesar de ter um logozinho aqui embaixo, que deixa ele até um pouco charmoso. De resto, nós estamos falando aqui de uma tela IPS com excelentes cores, tá? Essa tela consegue atingir até 99% do sRGB, de acordo com o nosso colorímetro. Então, para você que é design, fotógrafo, vai ter uma boa abrangência de cores. Tem um brilho até que legal, chega a 300 nits de brilho também no nosso colorímetro. Só um porém, para você que precisa de fidelidade de cores, a gente testou a fidelidade de cores dele original e essa tela não veio calibrada de fábrica, tá? A gente calibrou usando o nosso colorímetro, porém nós calibramos para essa unidade. A gente vai disponibilizar o arquivo aí para vocês, caso você queira instalar também aí no teu Lock. Só que saiba que cada painel pode ter uma certa variação. Depois que a gente calibrou usando o nosso colorímetro, aí ele ficou 100% fidedigno, né? Uma tela muito boa para trabalhar com imagens e com fidelidade de cores. Sobre resolução, é uma tela Full HD 1920 por 1080 de 144 Hz, tá? Também meio padrão aí da categoria, né? Notebooks com uma 4050 é tela Full HD mesmo, mas aqui tem uma vantagem, porque essa tela tem tanto o G-Sync como também o Advanced Optimus, dois recursos presentes apenas em notebooks um pouquinho mais high-end. O concorrente dele que tem G-Sync e Advanced Optimus seria o TUF Game F15. O resto, a não ser os mais caros, né, que ficam nos seus 8 mil reais, vamos falar dos que ficam perto dos seus 6 mil, tipo Storm 450, Storm 450R, Nitro V, esses caras não têm esses recursos. G-Sync, acho que vocês sabem o que é, né? É para você evitar aquelas imagens cortadas e tudo mais. E Advanced Optimus, já a gente fala mais sobre isso quando a gente vai falando da placa de vídeo, que aí eu mostro com mais detalhes. Mas enfim, ele tem essas tecnologias no painel, o que pode ser um diferencial
comparado com alguns modelos da categoria. Agora, falando sobre som, qualidade sonora, é o seguinte, esse Note tem apenas 2 alto-falantes que ficam aqui, ó, virados para baixo na carcaça, né? São 2 falantes de 2 watts apenas e é um som básico, tá? Não espere muito também da qualidade sonora dele. Dá pro gasto, mas básico apenas. Só passa de ano, ó. Agora sobre conexões, vamos lá. Uma coisa curiosa desse lock aqui é que se você olhar na esquerda do notebook, ele não tem conexão nenhuma, meus amigos. É um notebook com uma, das laterais fechadas. Você não tem nada para fazer desse lado. Você começa a ter coisas aqui no lado direito, tá? E reparem que mesmo no lado direito, você tem algumas conexões, mas você não tem nenhuma saída de ar. Todas as saídas de ar desse notebook estão aqui na parte de trás. Tá? Então é daqueles notebooks que vão puxar ar aqui de baixo e vão expelir aqui na traseira. Isso é legal porque normalmente o seu mouse, né, fica aqui ou no lado direito ou se não no lado esquerdo se você for canhoto. E aí aqueles notebooks que têm saídas de ar na lateral, eles ficam jogando ar quente para a sua mão. Então ultimamente as marcas têm tirado as saídas de ar da lateral, botaram tudo atrás, justamente para não incomodar a tua mão que vai ficar justamente aqui do lado do Note. Mas ó, aqui na direita nós temos algumas conexões, tipo essa USB comum 3.2 Gen 1 de 5 gigabits por segundo de velocidade. Temos a entrada P2 para fone de ouvido, né, headsets. Isso aqui é a trava da webcam, para você travar e ninguém te espiar se você saber. E temos aqui também uma USB-C, que já é uma USB-C bem completinha, tá? Tem saída de vídeo, inclusive na dedicada, então se você plugar um monitor externo nessa conexão, você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada, legal. E suporta carregamento também de até 140 watts, mas vale a pena lembrar que assim, dá para você carregar o Note via USB-C, tá? Mas você não consegue substituir a fonte original pela USB-C, porque via USB-C o notebook ele não libera os modos de performance mais parrudos, né? E não tem a mesma potência da fonte dele, que é de 170 watts. E o resto das conexões ficam aqui na parte de trás. Nós temos a entrada da fonte de energia em si, né? Que é aquela fonte que eu mostrei para vocês. Temos mais 2 USBs AS, 3.2 Gen 1 cada também, então 5 gigabits por segundo em cada uma delas. Entrada RJ45 para conexão via cabo e também uma saída de vídeo HDMI que já é 2.1 e também já está ligada diretamente na RTX 4050, mais uma saída de vídeo que você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. Então você pode escolher entre usar o monitor externo na USB-C ou se não na HDMI, e em ambas as entradas, ambas as saídas, para falar a verdade, você não sofre nenhum tipo de gargalo da placa de vídeo integrada, porque elas estão ligadas diretamente na 4050. Inclusive, ambas as saídas compatíveis com G-Sync, se o seu monitor tiver essa compatibilidade. Agora, essa aqui é a webcam desse lock, tá? Bem mais ou menos, né? Ela é Full HD, 30 FPS, assim, dá pro gasto, mas a imagem se vê bastante granulada ali, né? E vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados que ficam do lado da webcam. E eu tenho aqui atrás também, do lado, aliás, a chavinha para travar a webcam. Aí acho que o microfone deve ter parado de funcionar. Ó, destravei, voltou a me gravar, né? Através de privacidade. Mas enfim, câmera honesta. Passa de ano também. Agora é o seguinte, eu vou botar o notebook aqui para desligar, porque antes de falarmos aí sobre hardware, testes que nós já fizemos com relação à performance, né? Vamos desmontar esse lock HX com uma 4050 e vamos ver como é que ele é internamente. Então para isso, deixa eu só pegar um paninho para não riscar esse notebook, afinal de contas agora a minha mesa é de madeira, né? Só para não riscar nem a mesa, nem o notebook, botar um paninho aqui embaixo, virar o lock e vamos ver se é fácil de desmontar ele, porque o lock de 2023, que é com a bundinha azul, era muito chato de desmontar. Você tinha que desparafusar toda a parte de trás e tudo mais. Agora é um pouco mais fácil, né? É só você desparafusar a carcaça de baixo e ela sai com um pouco mais de facilidade. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas melhor do que na geração passada. A dica, tá? Se você for desmontar o notebook, recomendo muito esse kit de ferramentas de precisão, porque ele já vem aí com as chaves que você precisa, com as ferramentas que você precisa também. Então, se você não tem um kit ainda, recomendo comprar. Normalmente eu deixo o link aqui embaixo na descrição, tá? Desse kit para você pegar. Ah, olha só, desmontando aqui, descobri uma coisa legal desse notebook que eu não tinha visto ainda. Ele tem esse pequeno buraquinho, ó, em cima do parafuso. Vocês vão ver esse buraquinho com um símbolozinho de ponte, né, uma setinha. Isso aqui é um botãozinho de reset. Vamos supor que seu notebook trava, você não está conseguindo reiniciar, ele travou de vez, você consegue resetar o notebook, né,
por esse botãozinho. Não resetar de formatar, mas resetar que eu falo é de desligar ele de fato, né? Então tem um botãozinho backup aqui para caso, sei lá, o botão de liga desliga pare de funcionar por algum motivo. Isso normalmente você vê só nos notebooks da Lenovo mesmo, né? Costumam ficar escondidos, no caso aqui tá em cima desse parafusinho. Uma outra dica também, os parafusos são de tamanhos diferentes, tá? Os parafusos que ficam aqui embaixo são menores, então se você for desmontar, não esquece de decorar a ordem, faz igual eu tô fazendo aqui, ó. Deixa ele já armazenado na ordem que você tirou, para não correr o risco de você botar um parafuso maior onde era para ser menor, porque aí você provavelmente vai furar a carcaça do Note, né? Algumas pessoas que tinham S145, na época que eu fiz o vídeo dele, comentaram que botaram o parafuso maior no slot que era menor e aí o parafuso varou toda a carcaça, então toma cuidado com isso. Já tiramos todos os parafusos aqui da parte de baixo, agora é só vir com a paletinha e ir destravando esta parte, ó. A gente encaixa aqui, ó, já soltou um pouquinho, né? A gente só vem destravando o resto com um pouquinho aqui de cuidado, ó. Você vem soltando, que a carcaça já vai se soltando meio que sozinha. Já era a carcaça retirada, muito mais fácil do que o lock da geração passada. Ó, a gente já consegue ver que na parte de baixo da carcaça nós temos alguns dissipadores de calor para os dois SSDs, né? E essa aqui é a parte interna desse lock. Meio estranho, né? Tem muito espaço vazio aqui, mas vamos lá. Temos aqui as ventoinhas, que são relativamente grandes, né? O sistema de arrefecimento, olhando aqui, me parece um pouco mais simples. Eu não tinha desmontado o notebook ainda, tá? Tô desmontando aqui agora junto com vocês. São apenas 2 city pipes, né? Para o processador e também para a placa de vídeo. Bom, já adianto que deu conta, né? Esse notebook não esquenta muito, mas tá aí. É um sistema de arrefecimento mais simples, apesar de ter 2 ventoinhas. Temos aqui 2 slots para SSDs, sendo que um deles vem livre para você fazer o upgrade. Então, ó, aqui você pode botar um outro SSD que você quiser. Ele suporta tanto o padrão 2240, que é esse aqui, 2242 para falar a verdade, né? Que é um SSD mediano, e suporta o padrão normal, que é o SSD 2280, né? Que é do maiorzinho, que é o que você vai encontrar provavelmente no mercado. E aí ele também tem esse outro slot que já vem ocupado com esse SSD aqui da Hynix. Ó, se a gente desmontar aqui o parafusinho, vocês vão ver que ele já veio com SSD pequenininho do padrão 2242, né? Você pode trocar ele e botar um SSD dos grandes aqui, ele cabe também, ó. Então ele tem aqui o tamanho, né, o slot para você parafusar um SSD 2280, mas este aqui é o SSD que veio da Hynix aí de 512 GB. Já sobre a memória RAM, elas estão aqui embaixo desse plate, né, dessa blindagenzinha. A gente vai ter que pegar essa blindagem e levantar ela, eu acho que ela não é parafusada, ó. Você vem aqui com a palhetinha, bota aqui por baixo, aqui ó, ela solta, tá? Então temos essa pequena blindagem que inclusive está adesivada aqui no sistema de arrefecimento. Então ó, você vem aqui, tira este adesivo e aí a gente tem essa blindagem barra dissipador de calor das memórias, e aí nós teremos acesso às memórias em si. Ele veio com 2 pentes, né? Esse lock já está vindo com 16 GB de RAM de fábrica. É um ponto legal, inclusive, que ele fica mais atrativo do que o TUF, se você for olhar preço, tá? Porque ele fica num preço ali, né, de vez em quando brigando contra o TUF Game F15, mas o TUF que fica barato, normalmente é a versão com apenas 8 GB. Aqui você já tem 16 de fábrica, né? Então vamos ver quais foram os pentes que vieram. Ó, são 2 pentes aqui da Micron, 8 GB cada, DDR5, né? E rodando a 5.600 MHz, então já numa frequência legal. Depois a gente vê dentro do notebook se ele consegue atingir essa frequência mais alta, tá? Mas o pente em si é de 5.600. E você pode fazer o upgrade, claro, né? Tirar esses 2 pentes aqui, botar um pente maior, botar, se quiser, 96 GB, né? Que seria 2 pentes de 48. Aí vai dos upgrades que você for fazer depois. Aí é só botar aqui a blindagem de volta, colar o adesivinho e pronto. O que mais que nós temos aqui? Temos a placa Wi-Fi, que já a gente vê, né? Quais são as especificações. E temos também a bateria, pequena, pô, poderia ser bem maior essa bateria, né? Olha o espaço que você tem livre aqui para aproveitar. A bateria é bem pequenininha e é uma bateria de 60 watts-hora só. Não é uma bateria muito grande, tá? Nós já testamos a autonomia de bateria dele, já a gente comenta com vocês, não foi grandes coisas e talvez um dos motivos seja porque a bateria, ela tem um tamanho meio reduzido e poderia ser maior, né? Talvez uma ideia de upgrade para esse Note é justamente comprar uma bateria maior que caiba nesse espaço, para ter uma autonomia um pouquinho maior também. E acho que é isso, não tem muito mais que a gente possa ver aqui dentro. O sistema de arrefecimento usa pasta térmica normal, tá? Não é metal líquido. E agora, bora montar esse notebook e ver como é que ele tá com relação a hardware e também alguns benchmarks que nós já fizemos.
bom, vamos lá então falar sobre hardware desse notebook, porque é um dos diferenciais dele e ao mesmo tempo um dos pontos negativos. Então, ó, já abri aqui o nosso gerenciador de tarefas, né? E vamos começar falando sobre o processador, que é o seguinte. Para mim, é o grande atrativo desse lock aqui, porque ele vem com o i7 13650HX. Muito importante destacar que ele é um HX, porque nessa faixa dos seus R$ 6.500 você vai encontrar alguns concorrentes com i7 talvez, mas com final H apenas. E os CPUs final HX são mais fortes. Vocês já vão ver nos benchmarks, tá? Que esse processador é um dos grandes diferenciais desse modelo. É um CPU de 14 núcleos e 20 threads, sendo que desses 14 núcleos, 6 são focados em performance e 8 são focados em eficiência. E ó, se a gente entrar aqui no benchmark do CPU Profile, benchmark focado em processador, o top 1 podemos desconsiderar porque foi um i7 13700HX, porém, do Helios Neo, na versão que ele veio para o Brasil com uma 4050, esse cara parou de ser vendido no começo de 2024, eu acho. Se não me engano foi isso, então assim, ele nem vende mais, podemos desconsiderar. Quem está em top 2 é justamente esse Lock HX com o i7 13650HX justamente, tá? Ele pegou 9.106 pontos, uma pontuação muito igual ao do ROG Strix G16, que a gente elogiava, né? O Strix G16 é um dos melhores notebooks com uma 4050, pena que ele custa lá para os seus 8 mil e poucos reais, quase 9 mil reais. Mas se você quer a performance do Strix, só que você não quer pagar tanto assim nele, agora você tem um Lock HX que tem uma performance de CPU bem forte. Estamos na frente de Nitro 16, que também não vende mais nessa configuração. Estamos na frente do Nave Stellar com i7 13700H, que não ficou muito para trás, mas a gente está na frente de qualquer forma. E se a gente comparar contra os seus concorrentes de preço, por exemplo, Storm 450, Nitro V é mais barato, né? Mas vamos botar Nitro V aqui também, TUF Game F15, ou até o Dell G15, né? Com i5 13450HX, todos eles ficam aqui para baixo. O melhor CPU da faixa de preço é justamente esse Lock HX. Ele tá com um processador muito forte. Isso pode ser legal para você que quer comprar ele para trabalhar, para rodar softwares pesados, né? Não exatamente jogos, mas sim um uso mais focado em produtividade e tudo mais. Esse CPU pode chamar bastante sua atenção. Um outro benchmark que a gente pode dar uma olhada é no Cinebench R23, que a gente já testou muitos notebooks nele. O top 1 é o ROG Strix G16, aí tem Nitro 16, Helios Neo 16 aqui também. O nosso Lock HX fica um pouquinho mais pro meio da tabela, né? A gente não ficou lá em cima junto com os que custam mais caros, ou aqueles que não estão sendo mais vendidos. A gente ficou parecido com o Dell G15, com o i5 13450HX, que também a gente elogiava, que era um belo de um processador. Mas lembrando, o Dell G15, ele tem uma tela básica, né? Nem é uma tela 100% sRGB e tal, não tem Advanced Options, G-Sync. Então em CPU eles meio que empatam, mas o Lock tem esses poréns a mais aí, alguns confortos a mais de tecnologia. A gente fica um pouco na frente aqui do Storm 450, TUF Game F15 novamente, né? Storm 450R, então novamente mostrando que o CPU desse Lock HX tá legal. Isso no multicore, aqui no Cinebench single core, ou seja, testando o núcleo individualmente, né? E aí esse resultado é mais importante para jogos, porque em jogos normalmente você não consegue aproveitar todos os núcleos, né? Então o benchmark de núcleos individuais costumam fazer mais sentido. Aí aqui no Cinebench R23 o Lock HX ficou mais para baixo, tá? Não foi uma diferença tão grande, mas por exemplo, o TUF Game F15 pega 8% mais performance no núcleo individual. Então usando todos os núcleos ao mesmo tempo, o Lock HX sai melhor. Agora nos núcleos individuais, que vai pesar em jogos, outros modelos como o TUF Game F15, o próprio Dell G15, o Storm 450 com i7, eles ficam ali de 7 a 11% na frente neste benchmark aqui. Então a princípio já dá para dizer que o Lock HX está muito forte no multicore, mas nem tanto no single core. Vamos ver se isso se confirma aqui no Cinebench R24. No multicore, olha só quem está em top 1. Lock HX, então multicore muito mais forte do que Storm 450R, Nitro V15, TUF não está nesse benchmark, tá? Porque esse benchmark é um pouco mais recente, mas enfim, a gente está em top 1. E agora vamos ver em single core, como é que ele sai aqui no R24. Aqui, ó, a gente fica em top 3, o que pode parecer bom, mas ó, o i7 13620H do Storm 450 pegou 110, né? Então a gente está com um HX inferior a um H do Storm 450 aqui. Então dá para ver que para trampo, né, para multitarefas, esse Lock HX vai ser melhor do que os outros modelos. Para jogos, talvez nem tanto, porque o single core dele não é tão forte assim.
Uma coisa que não está relacionada com o processador em si, mas a gente também pode ver aqui já na comparação, é bateria, né? Afinal de contas, o CPU final HX ele é mais gastão também, ele vai gastar mais energia do que o final H. A gente sabe que o TUF Game F15 com uma 4050 é a grande referência de bateria dessa categoria, dessa faixa de preço, né? Porque ele pegou aqui mais de 10 horas, papo de 11 horas de autonomia, foi muito fora da curva. E esse Lock HX aí, ele não manda tão bem assim não, tá? Pegou aqui 266 minutos, isso é equivalente a 4 horas e 26 minutos no nosso teste de vídeo playback. A gente sempre gosta de ressaltar que se ele pegou 4 horas no nosso teste, na tua mão vai dar tipo 2, 3 horas na prática. Porque o nosso teste é leve, né? O teu uso vai ser um pouco mais pesado, né? A gente testa em ambiente controlado e tudo mais. Então é uma autonomia de bateria baixa, tá? O Lock HX não tem uma bateria tão grande, tão alta assim. Acho que todos os outros concorrentes, com exceção do Storm 450 que foi ridículo, mas ó, Nitro V15 fica aqui na frente, Dell G15 fica aqui na frente também e obviamente o concorrente mais impactante, TUF Game F15, fica muito na frente. Então, a autonomia de bateria não é o forte do Lock HX. Ele vai durar um pouco fora da tomada, mas não muito. Enfim, voltando aqui para o conjunto de hardware, bora falar sobre memória RAM. E é o seguinte, esse Lock já veio com 16 GB de RAM, porém vocês lembram que ele veio com dois pentes de 5.600 MHz? Pois é, aqui ele está rodando apenas 4.800 MHz. Isso tem uma explicação. Esse processador, o i7 Final HX da 13ª geração, ele não conseguia aproveitar uma velocidade tão alta da memória. Então ele está rodando a 4.800 por limitação do i7 13650HX, tá? Então todos os notebooks com esse mesmo processador, eles se limitam a 4.800 MHz. Você não consegue atingir uma velocidade mais rápida do que essa nas memórias. Então sim, o Lock ele veio com boas memórias, né? De 5.600, mas você só aproveita 4.800 MHz, que sinceramente não dá tanta diferença na prática. Sobre SSD, é o modelo da Hynix, né, 512 GB, um SSD com velocidades ok, ele já é Gen 4 e ele pegou 5.000 MB por segundo de leitura e 4.600 de gravação. E lembrando, ele tem um segundo slot livre, né, para caso você queira fazer algum upgrade. Sobre o Wi-Fi, ele utiliza o Wi-Fi 6, a plaquinha AX203 e o Bluetooth dele é o 5.1. Bluetooth ainda um pouquinho antigo, né, mas já dá conta do recado. Temos a placa de vídeo integrada, que não interessa muito aqui para esse Note. Aí a placa de vídeo dedicada, que é o ponto onde esse Lock perdeu o suco. Ele tem uma RTX 4050, legal, placa de vídeo muito boa para a maioria das pessoas que estão vindo para notebooks gamers, né? Ela roda muito bem jogos em Full HD, é o propósito dela. Tem 6 GB de VRAM. Ultimamente a gente tem visto que alguns jogos estão pedindo mais do que isso, mas no geral dá conta da maior parte dos jogos na resolução Full HD. O problema é quando a gente entra no painel de controle aqui da NVIDIA e olha as especificações técnicas, tá? Então vindo aqui ó, no exibir detalhes do conjunto, a gente tem as especificações da placa de vídeo em si. E galera, esta 4050 ela está capada, tá? Ela pode chegar a 105 watts de consumo máximo, sendo que 4050 de outros notebooks que não são capados chegam a 140 watts. Nenhuma 4050 chega a 140 watts na prática, tá? Mas em especificação elas poderiam chegar. Aqui você só chegaria a 105 e ele não bate 105, ele fica ali nos seus 70 watts mais ou menos. Então sim, essa 4050 tá um pouco mais fraca do que a concorrência, tá? Com exceção do Nitro V, que também tem uma 4050 capada, aliás, mais capada ainda. Ó, nós fizemos alguns benchmarks, por exemplo, aqui no Time Spy, aí aqui já é um benchmark focado na placa de vídeo, tá? A tabela já tá filtrada só entre notebooks com uma 4050, e aqui, eu vou te falar, o fato dela ter sido capada não fez diferença, ela ficou no meio do bolo das 4050, tá? O Nitro V15 fica até um pouco mais para trás aqui, então a gente não teve uma diferença tão grande com relação, sei lá, ao TUF. Cadê o TUF aqui? Se liga, o TUF fica até atrás, né? Então, por mais que essa 4050 esteja capada, neste benchmark ficou na frente da 4050 do TUF, que não é capada. Só que tem uns poréns nessa história, porque nesse benchmark aqui, a gente só está estressando a placa de vídeo. CPU tá livre, então o sistema consegue alocar toda a energia possível para a placa de vídeo, né? Já que o CPU não está sendo utilizado. O problema é quando a gente utiliza a placa de vídeo junto com o processador, já a gente chega lá. Vamos continuar aqui com os benchmarks de placa de vídeo, ó. No Wildlife, a gente vê de novo 4050, aqui não foi tão mal, né? O Nitro fica bem para trás, até porque a 4050 do Nitro tem 75 watts só.
E a gente fica um pouquinho para trás com relação a Storm 450R, 450 normal, contra nave lunar. Um pouquinho para trás, mas também não grandes coisas, né? Aqui dá para passar de ano. Steel Nomad é um outro benchmark e, de novo, o lock não faz feio, né? Fica aqui no meio das 4050 Full Power. E por último, no Port Royal, que já testa um pouco de Ray Tracing. De novo, a gente fica no meio de qualquer outra 4050. Então, se você parar para ver benchmark sintético, né? Esses benchmarks onde você isola a placa de vídeo e testa só a placa de vídeo, o fato dela ter sido capada nesse Lock HX não fez diferença alguma. Ela está entregando tanta performance quanto qualquer outra 4050. O problema é quando a gente vai para os testes em jogos, tá? Porque, como eu disse, benchmark sintético, você isola o componente. Agora, em jogo, você usa tanto CPU quanto placa de vídeo ao mesmo tempo. Então, ó, começando aqui no Forza Horizon 5, no Ultra e em Full HD, de novo, tabela só filtrada entre as 4050. Vamos tentar achar aqui o Lock HX, onde será que ele está? Esse Lock HX no caso, né? Galera, ele está aqui embaixo, velho. 77 FPS no benchmark do Forza, um FPS parecido com o Galaxy Book 3 Ultra, que era bem capado, né? A 4050 aqui era só de 60 watts, a gente ficou muito parecido, ficamos atrás de um Nitro V com uma 4050 também, atrás de um Book 4 Ultra, né? Com uma 4050 de 80 watts. Se a gente comparar ele contra, sei lá, um Storm 450R, ó, 21% de diferença, né? Não chega a ser 10 FPS, mas se a gente comparar contra o Storm 450, por exemplo, é tipo papo de 21 FPS de diferença do Lock HX para a 4050 do Storm, né? Contra a TUF também aqui é uma diferença bem grande, né? Papo do que? De 16 FPS entre um notebook e outro. Então você para pensar, pô, mas nos testes sintéticos não fez tanta diferença, por que aqui nesse teste tá dando? E o resumo é que esse notebook ele tá tunado, ele tá configurado de uma forma bem conservadora na questão de consumos, tá? Se você olhar o teste do Forza em si, você vê que o sistema aloca cerca de 50 a 70 watts para a placa de vídeo, o que é pouco, né? Uma 4050 consumiria muito mais do que isso. E ela não chega a consumir os 105 watts que está especificado nesse Note, justamente porque você também tem que liberar consumo para o processador, esse i7HX que fica ali com consumo bem alto, né? Acima dos seus 50 watts, às vezes batendo 70 watts, dependendo do momento ali. E lembrando, a fonte desse notebook aqui é uma fonte de 170 watts. Então, é uma fonte pequena, que não dá conta de alimentar os dois componentes na sua máxima performance, então ela fica meio que gerenciando. Às vezes bota mais carga no processador, às vezes bota mais carga na placa de vídeo, e isso impacta aqui na nossa performance, e já vou responder. Não adianta trocar fonte, nós testamos uma fonte maior, o comportamento permanece, é uma configuração mesmo do notebook, né? Uma tunagem do notebook que se comporta desta forma, né? Então, em jogos onde o CPU precisa de um consumo mais agressivo, acaba que não sobra muita energia para a placa de vídeo e aí você tem esta queda de performance bem alta. Então, o fato de ter o i7HX é legal para a performance isolada do processador, mas para jogos, deixo ele um pouco abaixo aqui na tabelinha do Forza. Vamos ver em outros benchmarks, né? Por exemplo, aqui, bora ver um Assassin's Creed Valhalla. No alto e em Full HD, o Lock HX ele fica aqui um pouco mais para baixo também, né? Perto do Book 4 Ultra, um pouquinho perto do Book 3 Ultra, abaixo, cadê, dos Nitro V? Ó, Nitro V fica até que ok no Assassin's Creed Valhalla, né? Ele pega aqui 92 FPS. Se a gente pega para comprar contra a Dell G15, pega 95, né? Enfim, a gente vai ficar sempre um pouco abaixo aqui na tabela. Se a gente pegar aqui um Cyberpunk 2077, vai ser a mesma coisa. Lock HX mais para baixo da tabela, se comparado com as 4050, né? Full power sem nenhum tipo de limitação. Então, por mais que no papel a 4050 do Lock, né, diz consumir mais do que uma 4050 do Nitro V, na prática mesmo a gente está muito semelhante à performance de um Nitro V, justamente por conta desse comportamento do notebook de não ter energia para alimentar os dois componentes ao mesmo tempo, né? Então, em alguns jogos ele não consegue alimentar a placa de vídeo o suficiente. Tem jogos que não exigem muito CPU, ele consegue alocar mais energia para a placa de vídeo, mas não foi o caso destes que nós testamos, né, nesses benchmarks. Isso significa que ele não está rodando jogo nenhum, que ele é um notebook gamer que não vai rodar nada? Não, vocês vão ver, já a gente testa um jogo aqui junto com vocês, mas em Full HD ele vai rodar basicamente tudo ainda, só não no mesmo nível de uma 4050 da concorrência, tá? Então, me parece muito que esse lock está mais interessante
para quem não vai jogar tanto, porque ele tem um CPU muito forte, a placa de vídeo se comporta bem de forma isolada em renderizações, por exemplo, né? Ele só não tá indo tão bem em jogos. Só que o problema é que ele é um notebook gamer, né? Não é um notebook profissional. Mas eu acredito que muitos de vocês vão acabar comprando ele para uso profissional mesmo, até por conta do design. Enfim, vamos continuar aqui, esse vídeo está ficando extremamente longo, bora falar sobre software. Ele tem aqui o Lenovo Vantage, tá? Que foi atualizado, inclusive, para quem tem Lenovo aí, tá com esse novo visual agora, o software da marca. E eu vou te falar que eu não curti tanto, ele tá com essa página inicial com algumas informações, tal, de bateria e tudo mais, mas tá cheio de propaganda, ó. Você pode obter aqui proteção inteligente, esse Lenovo Smart Performance também você tem que pagar, Smart Lock você tem que comprar, enfim, cheio de propaganda, não curti muito, mas tem esse botão legal para você verificar atualizações de drivers, para você manter seu Note atualizado, e tem o menu padrão, que aqui é a configurações de jogos, que é o menu que a gente já conhecia antes, né? Com informações do CPU, tudo mais, aqui embaixo também tem a parte de atualização do sistema, e o que importa para a gente é esse quadradinho, porque aqui nós temos os modos de performance, modo desempenho, modo equilíbrio, modo silencioso. Se for jogar, eu recomendo que você bote no modo desempenho, porque ele não fica tão barulhento assim, e você ganha mais performance, obviamente, né? E você tem também aqui o modo personalizado embaixo, onde você pode configurar manualmente questão de consumos. E vocês podem ver que eu já mexi aqui nesses números, né? Ele vem normalmente com a barrinha na metade. Eu já taquei tudo no mínimo, pensando no seguinte: se eu alocar menos energia para o processador, será que sobra mais energia para a placa de vídeo? Para mandar melhor naqueles benchmarks que a gente fez? E não, tá, galera? Fiz o teste aqui, tentei configurar de tudo que é jeito e ele não melhora muito a performance. Meio que essas configurações personalizadas, elas não fazem tanta diferença na prática, tá? Normalmente você usar o modo desempenho aqui nativo vai dar mais resultado do que você usar o modo personalizado. O notebook ele não respeita muito bem as configurações que você faz aqui no modo personalizado. Tem essa opção de overclock da GPU que a gente sempre deixa ativado, é overclock seguro, overclock simples, né? Eu sempre ativo para testar. Aqui são algumas opções secundárias. Tem o famigerado Mux Switch para você desligar a placa de vídeo integrada, aqui deixando no modo DGPU apenas. Não precisa fazer isso, tá? Eu deixei no modo híbrido mesmo, porque esse notebook tem o Advanced Optimus. Falando nisso, o que é esse tal do Advanced Optimus, né? Você consegue configurar ele aqui no painel de controle da NVIDIA, vindo aqui em Sistema Monitores, eu acho, aqui mesmo. Aqui você tem esse modo de tela e G-Sync. Galera, tá configurado agora para ele usar só 4050 para renderizar a tela, ou seja, a placa de vídeo integrada nesse Note nesse momento está basicamente desligada, a gente está usando só a GPU da NVIDIA. Mas ele vem nativamente configurado no modo automático. E para você que é um pouco mais leigo, não precisa fazer nada, não precisa entrar nessa tela, não precisa configurar nada, porque no modo automático, você tendo o Advanced Optimus, ele faz o seguinte: quando você não está jogando, ele deixa a placa de vídeo integrada funcionando junto com a dedicada. Para quê? Para quando você estiver, sei lá, vendo um vídeo no YouTube, você não ter que ficar renderizando o vídeo numa 4050 que gastaria muita energia, né? Ele renderiza o vídeo na placa de vídeo integrada, fazendo você ter mais autonomia de bateria. E aí, na hora que você vai jogar, ele desliga a placa de vídeo integrada de forma automática e deixa ligada somente a 4050. Por quê? Porque a placa de vídeo integrada costuma causar gargalo na dedicada. Mas tendo o Advanced Optimus no modo automático, ele faz já esse gerenciamento para você. Ele desliga a integrada, deixa só a dedicada. Você fechou o jogo, ele liga a integrada de volta para você economizar um pouquinho de energia. Eu deixei aqui no modo GPU NVIDIA forçado só para poder gravar a tela aqui para vocês, tá? Aqui no modo automático ele não deixa eu capturar a tela. Mas eu deixei ele no modo automático mesmo, tá? Porque aí você não precisa ter dor de cabeça, não precisa ficar configurando coisa do tipo, ele sempre vai se ajustar conforme o que você estiver fazendo. Você estiver jogando, vendo vídeo e etc. O que mais que nós temos aqui na configuração? Tem carregamento rápido, segurança Wi-Fi, né? E a taxa de atualização adaptativa, ou seja, quando você tira o notebook da tomada, ele corta a tela para 60 Hz, focando também em economia de energia. Aí tem várias outras configurações que são mais secundárias, a gente não vai explorar nesse vídeo porque já está muito longo. Agora chegou a hora da gente abrir um joguinho e ver como é que esse lock se sai no comportamento. Se ele faz barulho, se ele esquenta na carcaça e como é que fica essa questão de consumos também. Estamos aqui agora dentro do Cyberpunk 2077, inclusive estou gravando no dia seguinte, porque estava muito tarde para terminar a gravação desse vídeo, né? Acabou que esse vídeo está ficando extremamente longo, mas vamos ver como é que é a experiência de você jogar nesse lock como RTX 4050. E sobre configurações gráficas é o seguinte: aqui no Cyberpunk, tela Full HD, né? Resolução aqui
Full HD, padrão. Já sobre qualidade gráfica, uma 4050 costuma aguentar rodar Cyberpunk no Ultra em Full HD, sem precisar de Fidelity FX e também sem precisar aqui do DLSS, né? Vamos usar ele puro, renderizando na resolução nativa. Por enquanto, sem Frame Generation, já a gente ativa o Frame Gen. E ó, estamos rodando então o Cyberpunk 2077 no Ultra a mais ou menos seus 40 e pouquinhos FPS, tá? É um FPS, claro, que a gente tá sem Frame Generation, se a gente ativar o Frame Generation a gente vai conseguir uma performance maior, mas uma 4050 normalmente ficaria na Full Power, né? Ficaria na faixa dos seus 60 FPS mais ou menos, a gente tá um pouquinho atrás, mas tá dando para jogar. Se a gente esconder aqui os números, né? A experiência de gameplay tá bem tranquila e a gente consegue notar algumas coisas aqui. A performance dele, vocês viram nas tabelas, né, que é um pouco abaixo das 4050 normais, principalmente por conta da limitação de consumo, né? Pode ver que essa 4050 aqui, ó, tá consumindo seus 60 watts, 70 watts, né? Ó, caiu para 22 agora. E vocês vão notar também que essa 4050, ela não tá com a barrinha de uso em 100%. A gente tá em 75, 76% de uso mais ou menos, porque ela tá sofrendo gargalo do processador aqui nessa configuração gráfica e nesse jogo. O CPU, esse i7, né, ele é muito forte quando você usa ele para trampar, para softwares de produtividade, em usos isolados, mas em jogo acaba que falta energia para esse processador aí, tanto que ele está consumindo só 30 watts. Para quem já viu esse i7 13650HX em outros notebooks, sabe que ele consome ali 50 watts para cima, mas nesse Note, como a fonte dele é menor, ele não tem, né, como distribuir energia para todos os componentes, no caso, distribuir muita energia para os componentes em si, o CPU fica nos seus 30 watts mais ou menos, limitando aqui a performance da placa de vídeo. Então, muito provavelmente, se a placa de vídeo aqui estivesse consumindo mais, lá pelos seus 105 watts, né, e o CPU também tivesse com consumo maior, a gente estaria nos seus 60 FPS, eu imagino, porque ó, a gente está usando os papos de 76, 80% da 4050 aqui nesse jogo. Claro que isso vai variar muito de jogo para jogo, tá, galera? Isso aqui a gente está testando o Cyberpunk no Ultra, de repente em outros jogos esse gargalo não vai existir ou vai ser menor de repente. Uma coisa que dá para a gente fazer para evitar um pouco desse gargalo é usar justamente a tecnologia a nosso favor, né? Que é o Frame Generation. Então, ó, vamos usar o Frame Generation aqui do DLSS. Ele vai pedir para reiniciar, eu espero que não seja necessário, mas vamos ver aqui. A gente vai ter que reiniciar o jogo para ver o DLSS funcionando, então pera aí. E ó, agora aqui no Cyberpunk, no Ultra, usando o Frame Generation, meu carro tá pegando fogo agora que eu notei, a gente tá pegando aqui faixa dos seus 80 FPS mais ou menos, ó, 70 e poucos, né? A gameplay não tá a coisa mais estável do mundo, porque a gente tá usando o Frame Generation partindo de FPS relativamente baixo, né? Ali nos seus 40, de vez em quando até abaixo de 40, mas o número ali tá legal, tá nos seus 85, 80 e poucos FPS. Não sei se na gravação tá dando pra vocês notarem umas travadinhas, tá dando, né? O jogo não tá smooth, né? Ele não tá tão suave, assim, tão fluido, mas enfim, usando o Frame Generation, a gente consegue botar um pouco mais de uso nessa 4050 aqui. Ela ainda não está em 100% de uso, que é o que a gente sempre procura, né? Não está nos seus 99%, mas estamos melhores do que antes, que estava nos seus 70%, 80% de uso ali, tá? Só que, não sei se vocês estão notando, a gameplay não está extremamente fluida, como eu falei. Então, uma das coisas que você pode fazer, nesse caso aqui, uma 4050 Full Power, tancaria um Cyberpunk no Ultra com uma certa tranquilidade. Aqui, como a 4050 não só está um pouco limitada, como também a energia para os componentes está limitada no geral, eu recomendaria você botar no alto, tá? Em vez de no Ultra. E também a gente pode manter sem DLSS mesmo, só usando o Frame Generation, né? Para termos ali mais frames. E aí, ó, no alto, vocês vão ver, deixa só o jogo aqui dar uma carregadinha, que a gameplay fica mais estável, né? Então, visualmente falando, a gameplay agora está muito mais fluida do que no Ultra. Apesar de que no número não fez tanta diferença, a gente está nos seus 90 FPS aqui agora, jogando de fato eu sinto a gameplay muito mais tranquila, né? Tá menos travadinha, não tá tão estranha. Ainda dá um stuttering ou outro, mas tá bem melhor de você jogar. Então, no geral, 4050 aqui, o conjunto, aliás, tá um pouco limitado? Tá, em jogos, mas você consegue jogar ainda jogos em Full HD no alto, né? Em alguns jogos mais leves você vai botar Ultra, mas Full HD alto ainda você consegue jogar. Não é que ele não esteja rodando nada, né? Ele não tá no nível de uma 3050, por exemplo, claro que não. Ela ainda tá no nível de uma 4050, só que um pouquinho mais para baixo. Ó, pegamos 100 FPS ali no túnel, né? Então sim, dá para se divertir jogando aqui numa boa. Falando de temperaturas, esse é um ponto positivo desse notebook não consumir tanto, né? De ele não ter que dissipar tanta energia, porque ó, o CPU tá nos seus 73 graus, tá bem tranquilo.
Placa de vídeo nos seus 70 graus. Então aqui, temperatura é uma coisa que você não vai ter que se preocupar e nem com barulho, tá? Porque ele já está aqui no modo de alto desempenho, que é o modo de maior performance, e ó, tá pegando 54 decibéis só de ruído, né? Entre notebooks gamers é um barulho bem baixo. Claro que eu estou ouvindo as ventoinhas rodando e tudo mais, só que notebook gamer, os silenciosos ficam nos seus 55 decibéis, os mais barulhentos passam de 60, né? Então barulho aqui é um ponto tranquilo. E sobre temperatura na carcaça, aí tem uma observação. Jogando, galera, aqui no WSD, esta região aqui é tranquila, por quê? Porque tem uma ventoinha bem embaixo dessa região, então essa parte fica gelada, esta parte fica gelada também, mas o resto do notebook, principalmente a parte central, aqui no meio, ele esquenta um pouco, tá? Então pode incomodar se você tiver que apoiar a tua mão aqui no meio, coisa que eu acho que não vai acontecer, principalmente jogando, né? Normalmente você fica com seus dedos aqui no WSD mesmo, mas ele esquenta um pouco sim essa região central do teclado. Só que jogando aqui onde eu estou apoiado agora, fica no máximo morno, então é bem tranquilo também de você usar. E aí vai entrar uma questão que eu sei que vocês vão perguntar sobre bateria. Esse notebook aqui tem o mesmo problema crônico do Lock HX com uma 3050, porque para quem viu o review do Lock 3050, sabe que lá ele descarrega a bateria conforme você vai jogando, mesmo com o notebook ligado na tomada, né? É um dos grandes pontos negativos lá. E aqui é o seguinte, nós fizemos mais alguns testes, uns testes mais elaborados até do que o Lock 3050, e a resposta depende do jogo. No Cyberpunk, que nós estamos jogando aqui nesse exato momento, sim, nos nossos testes ele deu uma pequena descarregadinha, mas em 2 horas ele perdeu 7% de carga só. Então sim, ele vai perdendo um pouco de bateria aqui no Cyberpunk, mas é pouca coisa, tá? Eu nem me preocuparia muito com isso, porque é impossível de você zerar a carga da bateria, mesmo depois de jogar 10 horas, por exemplo, nesse jogo. Já no Forza Horizon 5, galera, te deixou ali 2 horas rodando, aliás, foi 3 horas rodando, e ele não perdeu bateria, ele ficou em 100% de carga, variou para 99, 98, e depois carregou para 100% de novo, teve uma variação normal, mas não chegou a descarregar. Porém, num jogo mais pesado para processador e placa de vídeo, que é o Spider-Man 2, onde os consumos lá ficaram mais agressivos, né? O CPU ficou nos seus 45 watts, placa de vídeo ali nos seus 75 e tudo mais. Aí sim, no Spider-Man ele descarregou bastante até. Ele perdeu 15% de carga em 2 horas de teste. Então é algo já mais alarmante, né? Tá certo que se você só joga 2 horas por dia, você não vai correr o risco de fazer o notebook ficar sem bateria enquanto você está jogando, né? Mas sim, por mais que os componentes aqui estejam limitados, né? Tanto o processador quanto a placa de vídeo não estão trabalhando no seu máximo, por limitação no tamanho desta fonte aqui, ele vai também descarregar em jogos mais pesados. E aí tem algumas soluções que você pode fazer. A primeira delas é você comprar uma fonte maior, tá? Aqui vem uma fonte de 170 watts, pode botar uma fonte de 230, sim, são compatíveis, é só você comprar um que tenha a entrada aqui padrão, né? Da Lenovo, que é uma entrada que tem todos os notebooks gamers da marca, e aí sim o notebook ele para de descarregar, então é uma solução que você pode fazer, mas tem que comprar por fora. Observação, botar uma fonte maior de 230 não melhora a performance, tá? Essa performance que vocês estão vendo de 30 watts no processador, 80 watts placa de vídeo, você queria que eles consumissem mais, isso aí é a configuração do fabricante, né? De repente explorando ali, fazendo um remapeamento da VBIOS, você consiga mexer nessa configuração, mas é uma coisa bem mais técnica. Só de trocar fonte você não muda o comportamento do Note, mas você evita que ele descarregue, tá? Uma outra solução que você pode fazer é entrar na BIOS desse Lock, porque ele tem uma função na BIOS chamada de Battery Protection. Quando você ativa o Battery Protection, ele limita mais ainda o consumo dos componentes, fazendo com que ele não consuma mais do que a fonte consegue entregar. E aí o notebook não descarrega, porém a performance é afetada. O notebook ele já é limitado com relação à performance em jogos. Aí se você ativar isso aí, ele vai ficar mais limitado ainda, mas é uma solução para caso você se veja meio que sem saída e se incomode pelo fato de ele estar perdendo carga enquanto você joga. E aí você pode me perguntar também qual que seria o problema, né, dele perder carga enquanto você está jogando. E galera, o fato dele perder carga não é um problema tão grande, né? Você não vai zerar a bateria a não ser que você jogue 24 horas seguidas. O problema maior é vida útil da bateria, porque nessa que você descarregou um pouco o notebook, você vai ter que botar para carregar de novo. E aí você fica nessa de descarrega, carrega, descarrega, carrega. Para quem não sabe, bateria, hoje em dia, as baterias de lítio, né? Elas têm ciclos de vida. Então você pode recarregá-las X vezes, sei lá, 1000 vezes, por exemplo. E aí, se você está com o notebook na tomada, você não carrega a bateria ela fica parada e o notebook passa a consumir energia só da tomada. O notebook consome energia da tomada e consome energia da bateria, porque a fonte não consegue alimentar tudo que esse Lock precisa, né? Então, sim, o problema é que você acaba gastando mais da vida útil da bateria
deste lock aqui. Basicamente, este é o maior BO. Mas enfim, estamos aqui no Cyberpunk, né, que é um jogo mais pesado para placa de vídeo e tudo mais. Talvez você queira comprar esse notebook aqui, mas para trabalho, afinal de contas, eu acho que ele se encaixa muito bem para o uso mais produtividade e um jogo, né, de vez em quando. E aí você pode ter se interessado pelo lock por conta do i7 dele, porque é um CPU mais forte, de repente para jogos competitivos ele vai se sair melhor do que os CPUs finais H ou os i5, né? Então, bora abrir um CS e ver como é que ele vai se sair. E estamos aqui agora no CS2 inspectando a game e sobre configurações gráficas, aquele padrãozinho, né, galera? CS2 é sempre tudo no mínimo, tá? Com o FSR aqui, o Fidelity FX desativado, para a imagem não ficar muito feia, e resolução Full HD, mirando o máximo de FPS possível e botando o gargalo o máximo possível em cima do processador. E vou falar para vocês, aqui é onde esse lock começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Pode ver que esse i7, agora sim, a gente tá vendo esse i7 em ação. No Cyberpunk, esse i7 estava dormindo. Aqui no CS, como a placa de vídeo não tá precisando consumir muito, ela fica nos seus 50 watts ali mais ou menos, a gente consegue alocar, aliás, o notebook, né, consegue alocar mais energia pro processador, e aí esse i7 consegue ali pegar 70 watts, 65 watts de consumo, com um clock bem alto, ó, 4.700 MHz, esquentando um pouco também, tá batendo seus 90 graus, né, então em jogos competitivos ele não é tão gelado assim, até porque a CPU está consumindo bastante agora nesse momento, e está entregando uma performance bem interessante também, acima aí dos seus 200 FPS, né? Claro que existem notebooks que vão pegar bem mais do que isso, mas para a faixa de preço é um FPS bem legal e bem competitivo também. Então, um ponto legal desse lock talvez seja para jogos competitivos, talvez ele vai ser mais fraco em jogos pesados graficamente falando, por conta das limitações da 4050 e limitações de consumos no geral, mas para jogos competitivos como um CS aqui, ele pode ser uma boa opção, porque aí aqui sim ele bota mais energia no processador, que é o que o i7 precisa para performar bem, né? Só vai esquentar um pouquinho. Se bem que 90 graus em notebook já virou normal hoje em dia, né? Nem diria que isso está esquentando muito. Tem notebook que nessa situação aqui estaria já perto dos seus 100 graus mais ou menos. Então tá aí, pode ser que esse lock HX seja interessante para você que vai jogar um Valorant, um LoL, CS, né? Até mesmo um Fortnite de repente. Enfim, galera, no final das contas, vale ou não vale a pena comprar esse lock HX com uma RTX 4050? Então, vamos lá. Primeiramente, sobre preço, eu acho que é um dos grandes atrativos desse Note, inclusive, né? Ele fica na faixa dos seus R$6.300 a R$6.500, e um ponto legal, já com 16 GB de RAM, muitos concorrentes vão chegar nesse valor com apenas 8 GB de RAM, né? Que já vem mais completinho. E eu diria que de pontos negativos que você leva nesse lock, primeiramente, eu acho que é design. Tá? Não só porque ele é bonito, porque isso é muito de gosto, mas porque ele é mais sóbrio. Então, pra galera que pede notebook para trabalhar, para levar para faculdade, para usos mais profissionais no geral, eu acho que esse lock vai se encaixar melhor do que um TUF, do que o Nitro V. Ele vai concorrer com relação à sobriedade contra o Storm 450, o Storm 450R, né? Mas aí, no geral, eu acho que o lock ele é melhor construído, né? Ele não é extremamente sóbrio também, porque tem esse deck traseiro, esta bundinha, mas pelo menos não tá azul, tá preto. Então ele passa mais desapercebido. O processador aqui tá bem forte, tá? Esse i7 13650HX tá mandando bem, principalmente em multitarefas, para softwares, para trabalho no geral, onde você, né, precisa mais de performance do CPU do que da placa de vídeo, então esse i7 realmente vai te entregar muita coisa, até para jogos competitivos, ali no caso. Tem uma tela 100% sRGB com Advanced Optimus, com G-Sync, que também não é todo notebook da categoria que possui. As temperaturas estão tranquilas, né? Só em jogo competitivo que ele esquenta um pouquinho, e ele é um notebook silencioso também. Eu acho que esses são os pontos positivos desse lock. De negativos, cara, não tem como não comentar sobre a placa de vídeo, ela é bem limitada, tá? Na especificação ela já é mais limitada do que a normal, que ela é 105 watts, mas na prática ela fica mais para trás ainda. Não é nem só a placa de vídeo que é limitada nesse lock, a performance em jogos não é tão interessante, porque em jogo ele não tem energia para distribuir nem para o processador e nem para a placa de vídeo. Ele consegue alocar bastante energia para o processador de forma isolada e para a placa de vídeo de forma isolada também. Ou seja, ideal para o uso profissional, né? Que é quando você está usando o CPU, trabalhando, ou na hora que você for renderizar, você bota toda a carga em cima da GPU. Em jogos, você precisa dos dois componentes exigindo performance ao mesmo tempo. E aí, não só a fonte, mas a configuração do lock em si não consegue dar conta disso. Outro problema também de utilizar uma fonte tão pequena é que ele vai descarregar enquanto você joga, dependendo do jogo, se for um jogo pesado. Também é um ponto negativo. E a autonomia de bateria dele é mediana para baixa, também não mandou tão bem. Então eu diria que esse lock aqui tá muito interessante para você
que tem um uso 70-30 que a gente fala, que seria o quê? 70% focado em produtividade, trampo, estudos, e 30% focado em jogos. Os jogos vão ser apenas nas horas livres, você não vai jogar tanto assim, e talvez você não se preocupe também com tanta performance, né, comparado ali com os concorrentes, você está mais preocupado com o conjunto do notebook em si. Agora, se o teu uso é ao contrário, ou seja, 30% produtividade e 70% gamer, ou seja, 100% gamer, aí eu não recomendo vir nesse lock, tá? Os concorrentes, como por exemplo o TUF Game F15, que é o principal concorrente dele, ou o Storm 450, Storm 450R também, vão entregar mais performance no geral. Mas e aí? Comenta aí se esse estilo do lock combina mais com você, ou se de repente você prefere algo mais gamer, você curtiu ou não curtiu esse notebook? Comenta aqui embaixo pra galera saber. E ó, se você quiser ver mais testes desse lock, ele rodando mais jogos, né, mais variedade, nós faremos uma live testando ele nessa sexta-feira às 7 horas da noite, então sinta-se convidado para participar, fechou? Também teremos um vídeo comparativo mais pra frente dele contra os seus principais concorrentes, que eu vou fazer com uma análise um pouco mais técnica. Agora, se você quer comprar esse lock ou não, quer comprar outro notebook, uma coisa que você tem que fazer é instalar o navegador Opera, meus amigos, porque esse navegador é muito bom, estou utilizando em todas as minhas máquinas, alguns inscritos estão utilizando também, é de graça e é um navegador cheio de recursos. Recomendo demais, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Enfim, eu sou o Lucas Ishii, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não se esquece, deixa aí o seu gostei e vejo vocês então no próximo vídeo, ou se não, na live dessa sexta-feira. Tamo junto, até mais, valeu!